Meus amados irmãos da PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23, estamos aí em Marcos, do capítulo 5 ao capítulo 7. E eu quero destacar aqui da nossa leitura, né, os milagres de Jesus. Se você observou bem, do capítulo 5 ao capítulo 6, Jesus faz diversos milagres, mas a reação da multidão é mais rejeição do que fé, crença de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E olha que interessante, Jesus ele começa fazendo um milagre que deveria trazer uma expectativa, né? Se nós soubéssemos antes assim, falando, não, se Jesus vier aqui e curar esse homem, livrar esse homem da possessão demoníaca, toda a cidade vai se converter ao Senhor Jesus. E não é o que acontece, a cidade na verdade rejeita o Senhor Jesus e praticamente expulsa Jesus do meio deles. Outra expectativa também é a multiplicação dos pães e dos peixes. Todos ficaram admirados, maravilhados, mas nós vemos que depois, quando Jesus vai ter com seus discípulos no mar, onde ele cessa também ali o vento e também o mar enfurecido, os discípulos eles ficam apavorados, porque eles não tinham entendido direito nem a multiplicação dos pães e dos peixes. E o texto diz, porque os corações deles estavam endurecidos. Jesus também, no meio daqueles que eram seus, do seu povo, ele praticou poucos milagres, porque ele, fazendo ali a cura de alguns enfermos, ele viu a tamanha incredulidade daqueles que recebiam e viam esses milagres, essas curas. Então o que nós podemos notar é que milagres, sinais maravilhosos, causam sim muito reconhecimento de quem Jesus é, mas também causam diversos sentimentos de incredulidade também. Nós terminamos o Antigo Testamento e nós vimos quantas coisas Deus fez no meio do seu povo, e o seu povo continuava como? Incrédulo, duvidando do Senhor, achando que eles não tinham ninguém para recorrer. E aqui não é diferente, Jesus estava fazendo aí os seus primeiros milagres, né? As suas curas, as suas manifestações, demonstrando que ele é o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus. E no começo a gente vê que a multidão, um coração muito duro, até seus próprios discípulos. E eles caminhou assim no meio de pessoas que deveriam sim reconhecer através desses milagres que Jesus era diferente, que tinha uma procedência divina. Mas não, eles rejeitavam, odiavam, queriam testar Jesus. E os fariseus testando Jesus no capítulo 7 falam o que para Jesus? Ah, Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos para pegar nas coisas sagradas. E aí Jesus dá um ensino fantástico, dizendo, olha, não é o que é externo, o que está fora do ser humano, é que traz impurezas para o seu coração, mas é o que sai de dentro, que contamina e corrompe toda a ação humana. Então Jesus mostrou claramente, olha, não é o externo que transforma o interno, é o interno que se manifesta, né, de forma prática, externa. E Jesus fez exatamente isso no capítulo 5, 6 e 7, quando ele curava, quando ele transformava, quando ele restaurava a saúde, ele demonstrou que ele tinha poder, que saía dele para transformar todos aqueles que cercavam o nosso Deus, o Senhor Jesus. E, não entendendo isso, os discípulos achavam que Jesus estava aí fazendo algo imundo. E Jesus fala, não, é o que sai. E mostrando que os seus discípulos não estavam condenáveis por uma tradição judaica, por uma religiosidade dos fariseus, porque os fariseus faziam o quê? O inverso. Eles praticavam coisas boas com o coração imundo. Nós lavamos as mãos, nós nos purificamos, mas na verdade a prática deles era condenável. E no final, finalmente, alguns declaram, né? E há a declaração ali, esse é aquele que pode fazer o surdo ouvir.
fazer o cego enxergar. Reconhecimento de Jesus. Então, sinais e maravilhas, meus irmãos, a gente fica pensando, não, se tal pessoa ouvir meu testemunho, se tal pessoa ler aquele texto da palavra, se essa pessoa for curada dessa enfermidade, ela vai se converter ao Senhor Jesus. E muitas vezes não acontece, porque os sinais e maravilhas do Senhor Jesus são para incredulidade e rejeição e para fé, crença e salvação. Então, diante do que acontece, nós não sabemos a reação de cada pessoa. Nós não sabemos como isso vai surtir de efeito na vida de cada pessoa. Mas que Jesus está sendo manifestado, isso ele está. E o nosso dever é mostrar Jesus. Se vai causar incredulidade, rejeição, ou fé, crença e salvação, não depende de nós, mas sim da ação do Santo Espírito de Deus. O que cabe a nós é revelar como Jesus se revelou às multidões e muitos creram e muitos também rejeitaram a pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe muito e que a sua fé esteja no Senhor, quer Ele faça ou não, porque Ele nunca deixará de ser o nosso Deus. Deus te abençoe muito e tenha um ótimo dia.